pessoal, estamos hoje aqui em mais um Oceano em Foco, podcast da Hidromares. E hoje a gente está com a presença ilustre da nossa diretora executiva, Adriene, e com o nosso convidado especial, o Ronald Buzzi. Então eu vou falar para vocês um pouquinho de quem é o Ronald. Vou precisar aqui do meu roteiro para poder contar um pouquinho sobre ele, porque a vida dele é um livro de execuções aqui. Então o Ronald, ele possui a graduação em Oceanologia, formado na Universidade Federal do Rio Grande. Ele tem mestrado em sensoriamento remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ele é doutor em oceanografia pela Universidade de Southampton. Isso mesmo, obrigada, Ronald. Formado ali no Reino Unido. E atualmente ele é pesquisador titular na divulgação de modelagem numérica de sistemas terrestres no INPE. Além disso, ele é docente do quadro permanente do programa de pós-graduação de meteorologia no INPE. Ele foi chefe do gabinete e diretor substituto e chefe no Centro Regional do Sul de Pesquisas Espaciais, e também ele foi chefe de serviços do projeto Antártico no INPE, além de infinitas outras coisas, como ser um pesquisador ligado ao projeto PANTAR, que é o Programa Antártico Brasileiro. Também é coordenador associado no INCT Criosfera. E além de outras coisas muito interessantes que ele já fez de pesquisas que a gente vai descobrir aqui hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre o projeto da Boia Criosfera, o C3OS, e a gente vai abrir aqui uma conversa com ele para entender um pouquinho o que é esse projeto, o que significa essa sigla e tudo mais. A gente pode começar entendendo melhor o que é esse projeto, né, e decifrando essa sigla. Tá bom, Dai, Adriane, é um prazer gigante estar aqui, né? Muito bom, fazia muito tempo que eu não via Santos. Estou muito feliz em compartilhar esses momentos, mas também ter tido a chance de conhecer a empresa agora de manhã, né? E eu queria dizer que a Adriane também é minha colega de profissão, assim como a Dai, então é muito legal conversar com outros oceanógrafos sobre temas diversos. Quando a gente foca muito em projetos específicos, ou na carreira de determinada pessoa, acho que ele não é a coisa mais relevante. Claro, como todo mundo, ao longo do tempo você vai construindo seus tijolinhos, a sua parede, a sua carreira profissional. Eu comecei em Rio Grande, saí de casa para fazer meu curso de oceanologia numa época onde muita gente não conhecia nem o que era, né? O Brasil tem essa triste tradição de se voltar de costas para o mar desde a colonização. A gente aprende isso nas aulas de história. E quando eu saí de casa para fazer oceanologia, eu imaginava que eu queria não só conhecer melhor o mar, mas talvez de uma maneira juvenil, né? Conhecer o mundo, que é o que a gente acaba fazendo quando a gente imagina hoje trabalhar no mar. E o mar conecta todos os continentes, né? Ele é a amálgama do nosso planeta Água. Voltando aos projetos específicos, ao longo da carreira, eu trabalhei muitas vezes com projetos ligados ao Programa Antártico Brasileiro, né? O ProAntar. O ProAntar é um projeto que começou na década de 80, justamente quando eu estava na faculdade. E eu sempre tive grande interesse em conhecer, não só estar presente lá fazendo medições, que é uma coisa que deslumbra todo mundo, né? Um ambiente totalmente diferente do Brasil, mas saber o que a Antártica, de uma maneira direta, causa, digamos assim, no dia a dia do brasileiro. E esse, ao longo do tempo, foi a grande questão que o Programa Antártico evoluiu para trazer, e a questão mais moderna hoje dentro do Programa Antártico Brasileiro, né? Tirando a parte de geopolítica, que é uma coisa que interessa aos militares que nos apoiam no programa, né? Mas a parte científica é o seguinte: o que a Antártica e como que ela funciona regulando e sendo regulada pelo clima do planeta Terra. E nós, na América do Sul, estamos mais próximos da Antártica do que qualquer outro continente. Especialmente o pessoal da Argentina, Chile, né, Uruguai e o sul do Brasil. Então, os eventos climáticos e as escalas de tempo ligadas aos eventos climáticos, que podem chegar até
a história de bloqueios atmosféricos, que foi a grande coisa que aconteceu aqui ultimamente no Rio Grande do Sul, tem a ver com o que está acontecendo lá, com a formação das massas de ar, com as mudanças que a atmosfera tem causadas diretamente pelo oceano. E é isso que me interessa hoje em dia. Ao longo da minha carreira eu fui estudando e acabei chegando nessa parte de estudar a interação entre o oceano e a atmosfera nessas escalas todas de tempo. Sim. Nossa, super interessante. E o projeto, bom, primeiro deixa eu, Ronald, um prazer imenso te ter aqui, é uma honra te ter sentado e você ter aceitado participar do nosso podcast. A gente se conhece há um tempão já, conheci Ronald quando ele foi a Bremerhaven, estamos falando de 1900 e alguma coisa, né? E quando eu fazia doutorado lá, e o Ronald foi conhecer o Instituto, e é o Instituto de Pesquisa Polar Alemão, né? Então, eu naquela época, no meu doutorado também, naquela época já estava olhando há muito tempo atrás o que estava acontecendo no Oceano Austral, né? E o projeto C3OS, qual é o foco dele atual? Então, o projeto C3OS, na verdade, é um acrônimo para Calor, Conexões e Clima no Oceano Sul, que é a tradução em português para Southern Ocean, do inglês, né? Que também a gente pode traduzir como Oceano Austral. Mas óbvio que a sigla ficou melhor com o Oceano Sul. É uma outra denominação que a gente usa muito para estudar o oceano que circunda o continente antártico. É um oceano que não tem limite geográfico, como o Atlântico, Pacífico e o Índico, que são delimitados pelas barreiras continentais dos continentes, na África, Oceania e América, né? O Oceano Austral ou o Oceano Sul se separa dos outros 3 oceanos por uma descontinuidade, digamos assim, de propriedades físicas, químicas e biológicas nas águas que estão dentro e fora do Oceano Sul. O acrônimo Calor, Conexões e Clima no Oceano Sul, a gente acabou chamando de CELS, em vez de C3OS. Para não confundir com o C3PO lá do jornal, do Guerra nas Estrelas. Mas o CELS, esse trezinho serve como um E. Então a gente está chamando de CELS. E na realidade é um projeto que evoluiu ao longo do tempo. Fazem 17 anos que eu coordeno um laboratório associado no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera, que é um instituto virtual, com uma rede de pesquisadores. Tem uma coordenação centralizada na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na área de glaciologia, né? E esse INCT Criosfera me proporcionou, desde que eu voltei do doutorado, um pouquinho depois que eu voltei do doutorado, entre os projetos antárticos que eu participei, esse me proporcionou a condição de coordenar um dos laboratórios, justamente focado na história da interação oceano-atmosfera. A gente começou a estudar usando instrumentos diversos, tanto instrumentos meteorológicos quanto oceanográficos e outros, para estudar justamente essas regiões de descontinuidade entre um lugar e outro do oceano, que são as frentes oceanográficas, que a gente chama. E isso, no começo dos anos 2000, apoiado por alguns projetos e depois pelo INCT da Criosfera, nos trouxe um conhecimento muito grande sobre a modulação da atmosfera, das massas de ar que são geradas no sul do hemisfério sul, perto da Antártica, e migram na direção norte, passando pelas regiões subtropicais do Brasil. Essas frentes são moduladas por esses gradientes muito grandes de propriedades na superfície do mar. Então a gente ia para o mar há muito tempo, continua indo, né? Sim. E estudando esses fenômenos localizados. E também mostrou para a comunidade brasileira, especialmente dentro do Programa Antártico Brasileiro, que o Oceano Austral ou o Oceano Sul tem um braço que se desloca desde a região mais ao sul, perto da latitude 50 a 55 graus sul, na frente polar, até mais ou menos a latitude de 32, 33, 34 graus, dependendo se é inverno ou verão, que a gente chama de frente subtropical. A frente subtropical é o limite mais norte das águas que são consideradas subantárticas e antárticas no hemisfério sul. Então a gente introduziu ao programa antártico a ideia de que não adianta você só ir na Antártica, estar lá em cima do gelo, para estudar o que acontece na Antártica, como ela atua modulando, por exemplo, o clima do país. Você precisa saber como é que ela se expande desde a Antártica, através do oceano,
até essas latitudes mais baixas. Sim. E Ronald, essas frentes, vocês mapeiam essas frentes na superfície do oceano ou vocês conseguem mapeá-la verticalmente também ao longo da profundidade? Elas são muito dinâmicas, tanto lateralmente, né, em latitude e longitude, na horizontal, quanto verticalmente, né? Então, nos interessa saber até que profundidade as frentes acontecem, né, que a gente chama no jargão oceanográfico a profundidade da termoclina. A gente estuda isso usando instrumentos e também saídas de modelos numéricos, de reanálises oceânicas, que são mapas tridimensionais de propriedades oceânicas que são alimentadas por saídas de modelo e por dados que a gente chama hidrográficos, dados coletados no oceano. A gente tem acesso a essa base de dados para saber onde é que as frentes estão e também até que profundidade elas vão nas diversas localidades, né? Então a gente, a priori, tem esse conhecimento, a gente vai a campo, afere um pouco desse conhecimento e estuda as modificações desse estado médio do mar, especialmente nas regiões de frente, através da ejeção de estruturas que são geradas nessas frentes, né? São frentes basicamente de atrito entre correntes e águas que têm densidades diferentes. Então você gera instabilidades no oceano causadas pelo atrito, pelo encontro dessas massas de água e correntes associadas, correntes marítimas associadas, mas também pela rotação da Terra. Então você tem grandes bolhas de água, quentes ou frias, que a gente chama de vórtices oceânicos, os vórtices de mesoescala, que se deslocam, são formados e têm características da sua região de formação, carregadas para outro lugar do oceano. Então a gente vai atrás desses vórtices também e estuda eles e o impacto deles tanto no oceano, distribuindo propriedades como sal, calor, nutrientes, até fitoplâncton, né, elementos biológicos, como o impacto na atmosfera, trocas de calor, por exemplo. E, Ronald, você está há tanto tempo estudando o Oceano Austral e, enfim, se a gente ir um pouquinho para o lado de mudança climática e a sua experiência na área, o que toda a sua pesquisa ao longo da sua carreira profissional, você, resumidamente, eu sei que é um papo muito longo, mas que você já vê de alteração, assim, se você tivesse que resumir para uma pessoa que não é da ciência, o que você já observou de mudanças desde que você começou a estudar literatura para agora, né? Qual é o seu resumo de que você já observou? As mudanças climáticas elas têm uma característica muito consistente, que é o aumento exponencial, digamos assim, de uma propriedade muito básica da atmosfera, que é a temperatura do ar. Em vários níveis, desde a baixa troposfera, ou seja, na parte que está em contato com o solo nos continentes ou com o oceano, né, em 71% do planeta, a área coberta pelo oceano modula essa baixa troposfera. As mudanças climáticas, através da ejeção desde a Revolução Industrial de mais concentração de CO2 do que preternitamente antes da Revolução Industrial, por causa da queima de combustíveis, gera um efeito de aquecer o ar, aquecer a atmosfera. E a gente pode medir isso usando medições de temperatura na superfície do mar ou temperatura na baixa troposfera em estações meteorológicas no continente. Então, as medições diversas no planeta inteiro indicam isso, né? E você pode duvidar disso se você duvidar que o tal do termômetro está medindo errado. Mas se o termômetro tem uma consistência de medição desde 200 anos atrás, claramente você vê que a temperatura está aumentando. O porquê dela estar aumentando também é bastante conhecido, é um efeito de radiação causado pelo excesso dessa molécula de dióxido de carbono. Existem outras. Um dos gases de efeito estufa que tem como característica receber radiação num determinado comprimento de onda, diretamente do Sol, ou refletida da superfície do planeta, e transformar ela numa radiação de comprimento de onda mais longo, que tem a característica de transferir calor de um lugar para outro. Então, por isso a atmosfera aquece. O oceano acaba aquecendo também. Resumidamente, ao longo do tempo de trabalho meu, a gente publica trabalhos científicos revisados na literatura internacional, em revistas científicas conhecidas, né? E há menos, 15 dias atrás, acabamos de publicar um trabalho na International Journal of Climatology, que é um
uma revista respeitada, Sim. da Royal Meteorological Society, que mostra que, por exemplo, a região do Oceano Atlântico subtropical está aquecendo bastante. A gente tem as tendências de aquecimento desde 30 anos atrás até hoje, que são, eu não vou lembrar exatamente, mas 0,05 graus centígrados por década, que é uma coisa muito grande para a superfície do mar, né? Isso se transforma numa taxa de transferência de calor para a atmosfera muito grande, se a gente fazer os cálculos lá dos fluxos. Mas ela também está se deslocando. A região mais quente do Oceano Atlântico Sul está se deslocando cada vez mais para baixo. O oceano, nós estamos crescendo a parte quente do Oceano Atlântico e diminuindo a parte fria. Significa que a atmosfera fica mais energizada e você tem mais chance, em escalas de tempo curta, de gerar fenômenos atmosféricos de instabilidade causado por esse excesso de calor no oceano, como ciclones, por exemplo, que afetam principalmente a região subtropical do Brasil. Tem sido bem recorrente os ciclones, né? Então, ele tem uma relação muito direta. Então, esse nosso trabalho mostra o quanto aqueceu, aonde aqueceu, e mostra também, que foi uma grande surpresa, a região da passagem de Drake, que é a região estreita do Oceano Sul ou Oceano Austral entre a América do Sul e a Antártica, ela está arrefecendo em termos de temperatura, está quase constante ou até diminuindo a temperatura dela, ou seja, a região da frente polar está ficando mais fria do que antes, ao contrário do que se esperava, ou seja, os efeitos das mudanças climáticas no oceano não são iguais em todas as porções do oceano. Muitas vezes uma região rouba calor da outra, e é exatamente isso que está acontecendo entre o Brasil e a Antártica, se você sair, por exemplo, de navio medindo a temperatura de um lugar a outro nos últimos 30 anos. A gente também fez projeções de como estaria essas duas regiões do planeta nos próximos 100 anos, usando modelos que são conhecidos, né, e utilizados pelo Painel Internacional para Mudanças do Clima, o IPCC. Então, a gente tem as projeções de aumento da temperatura no Atlântico Sul, especialmente na frente subtropical, e diminuição da temperatura da água do Mar Médio e da posição da frente polar na passagem de Drake. Incrível, né? Pensando nessa mudança, você já tem também, de acordo com as pesquisas, algum resultado que indique quais são os impactos que pode acontecer por ter essa região de frente mais fria? Como que isso vai se refletir no clima do Brasil, né, na região sul aqui do Brasil? A gente está trabalhando, a gente precisa utilizar técnicas estatísticas para fazer essas comparações. Por exemplo, se você aumenta a temperatura aqui, o que acontece, por exemplo, com a precipitação, a taxa de água que é precipitada da atmosfera para o continente dentro do Brasil. A gente fez um trabalho também há uns anos atrás mostrando, usando um modelo numérico e técnicas de estatísticas, que se você aumenta a temperatura num determinado local, você pode gerar mais precipitação num determinado local do nosso país, que é um país continental, enquanto que em outros lugares o país fica mais seco. Isso está ligado não só à temperatura do Oceano Atlântico, diretamente ligada à nossa costa inteira, né? O Brasil é um país atlântico, mas coisas que acontecem fora do Oceano Atlântico, por exemplo, no Oceano Pacífico tropical, também afetam em outras escalas de tempo, né? Com fenômenos que são muito conhecidos pela ciência, que é, por exemplo, o fenômeno El Niño e Laninha. A gente chama de El Niño oscilação sul, né? Então, cada vez que você muda o padrão de temperatura da superfície do mar no Atlântico tropical, você muda a circulação atmosférica, o conteúdo de umidade e a intensidade e direção dos ventos na atmosfera, e isso causa, na América do Sul, também causa outros impactos em outros lugares do planeta, mas na América do Sul, quando você tem anomalias positivas, ou seja, a temperatura do Pacífico tropical está mais alta do que o esperado para uma determinada época, você gera excesso de precipitação no sul do Brasil e seca no nordeste. No evento tem o fenômeno El Niño, que é a fase positiva. Na fase a gente está migrando para a fase negativa. Na fase negativa você tem exatamente o contrário. Você tem um aumento de precipitação no nordeste do Brasil e uma seca, que a gente chama no Rio Grande do Sul de estiagem, né, muito intensa nas regiões do sul do Brasil. Isso tem impactos econômicos gigantes, né, sociais, etc., né?
junto com o excesso de precipitação ou com a estiagem, você tem eventos fora da média que causam até deslocamento de população, causam quebra de safras agrícolas, causa muitas vezes até falta de água potável para a população beber. Então a gente experimenta isso. E isso é muito crítico nessas duas regiões, digamos, limites do Brasil, o Nordeste e o Sul. Sim, duas regiões de uma produção, né? Não, e longe uma da outra, onde os efeitos são justamente os mais extremos, mais amplos, né? Realmente, entender como é que funciona as regiões frias do mundo faz toda a diferença para uma questão social, econômica, né? De interação mesmo de sociedade, né? Não é só está tão distante a Antártida ou é tão interessante estudar, mas além disso tem todo um por trás que os impactos das mudanças climáticas podem... Você estava me perguntando mais cedo, né? Eu, oceanógrafo, moro numa cidade que fica no interior de São Paulo, uma cidade pequenininha, quase rural, chamada Cachoeira Paulista, onde fica o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Eles, naquele centro, a maior parte da formação das pessoas lá é na área de meteorologia e especificamente meteorologia tropical. E eles trabalham muito com previsão numérica em escalas que vão do tempo da previsão daqui a 1, 2, 3 dias, se vai chover, se vai ficar mais quente, se vai ter vento, se vai ter umidade, até a escala climática. Mas eles estão agora, digamos assim, com o nosso grupo, que é um grupo grande lá dentro, coordenado por mim, chamado Grupo Oceanos e Criosfera, entendendo como que o oceano modula não só a parte climática do planeta, que é essa que eu acabei de comentar com vocês, especialmente por conta das conexões com outras regiões, por exemplo, as regiões polares, mas também na escala do tempo, né? Por exemplo, se muda o oceano em escalas de horas, por causa de atividade de mesoscala, uma mudança numa corrente marinha, na distribuição da temperatura da superfície do mar, você muda, por exemplo, a localização de cardumes de peixe, você muda o teu sucesso na pesca, por exemplo, que pode trazer até efeitos nocivos do ponto de vista econômico, social, mas também você muda o clima, o tempo na região costeira, e isso é muito crítico na região sul-sudeste do Brasil, incluindo a cidade de Santos. Então, enquanto a gente não monitorar e saber como que as mudanças no oceano circundando Santos mudam em escalas de tempo curtas, a gente não vai saber, por exemplo, se o Porto Santos pode estar fechado ou aberto amanhã. Então, isso é algo que eu venho trazendo muito para debate. Vejo os cidadãos, o pessoal de Santos questionando cada vez mais, né? E realmente essa falta de coleta de dados a nível nacional, né? A gente podia ter marégrafos instalados a cada 100 quilômetros de costa para monitorar a variação do nível médio do mar de uma forma mais séria, né? E criar uma longa série temporal. Quem trabalha com esses dados sabe o tesouro que é encontrar longas séries temporais de qualquer dado, né? Meta-oceanográfico. E Ronald, conta pra gente como é que foi, como é que a Hidromares começou, como é que o seu projeto começou a interagir com a Hidromares. Vamos entrar um pouquinho nessa conversa. Eu estava conversando com a Day também mais cedo, né? Que eu tenho a felicidade de ter visto, de ter acompanhado ao longo da minha carreira também a evolução da oceanografia do ponto de vista comercial no Brasil. O Brasil era quase que uma terra de ninguém, onde a gente não conseguia nem medir determinados parâmetros no oceano por falta de instrumentos. Então, eles eram importados através principalmente de universidades ou institutos de pesquisa como o INPE. Você demora para importar, você não tem uma manutenção daquele determinado equipamento, então você usa 1, 2, 3 vezes, depois ele fica descalibrado. Isso a própria Marinha Brasileira enfrenta hoje em dia. E antigamente a gente não tinha nenhum representante comercial de empresa que possa dizer, olha, eu tenho esse instrumento que pode medir melhor, ou eu tenho esse instrumento que pode medir com uma acurácia melhor, ou eu tenho esse instrumento para oferecer para vocês que vai te dar uma medida ao longo do tempo calibrada, que não vai perder a resolução nem a acurácia dela para medir um determinado parâmetro. Por exemplo, a gente quer medir a temperatura da água do mar ou a salinidade. Né? A gente tem vários instrumentos que fazem isso. Exato. É muito difícil você ter isso, por exemplo, dentro das universidades que têm os próprios cursos de oceanografia hoje no Brasil. Alguns cursos têm os seus laboratórios sem nenhum instrumento. É verdade, sim.
sem qualidade técnica dos instrumentos que tem e muitas vezes sem a capacidade da pessoa que está estudando a área da ciência, qualquer na oceanografia, se debruçar e aprender um pouco sobre instrumentação. O que é um problema para as empresas. Porque hoje a gente Também, você não consegue nem contratar a pessoa. Você já sabe que a pessoa vai vir com Mas você pode treinar essa pessoa, claro, você vai ter que botar o teu tempo nisso, porque a universidade não vai te oferecer isso. Em compensação, você tem um serviço para oferecer para a sociedade através de projetos, incluindo projetos estratégicos de pesquisa, que a gente não tem capacidade sozinhos de fazer. Então, essa parceria com a Hidromares surgiu com o INPE. Primeiro que eu conhecia a qualidade técnica da empresa, sabia quais são os instrumentos e suporte que a empresa poderia oferecer e negociei um preço, digamos assim, que não fosse tão exorbitante, porque também a gente não está fazendo survey, nós trabalhamos com coisas de cunho, digamos assim, economicamente muito alto, mas em compensação a gente também dá uma determinada visibilidade e um suporte, digamos assim, que eu tento oferecer para a Hidromares do ponto de vista teórico, científico, acadêmico, né? Então é uma troca nesse aspecto, mas a gente tirou um grande proveito disso. E eu sempre falo para os meus alunos, a gente não quer reinventar a roda. Eu estava conversando com um colega agora, antes de chegar aqui, porque a gente vai conversar sobre o projeto à tarde, do ponto de vista de instrumentos, de parceria. A gente está lançando uma boia meta-oceanográfica para medir dados na Antártica de novo no que vem. Vocês vão provavelmente conversar sobre a experiência passada que a gente teve com essa boia, que foi vendida pela Hidromares e o suporte técnico foi todo dado pela Hidromares para projetos passados. Mas eu estava falando, cara, a gente não vai no INPE, eu já fiz isso quando era estudante, há 30 anos atrás, contratar o serviço de telemetria, sabe, programar toda a tua interface de transmissão de dados num data logger, e ensinar todos os alunos naquela área, sendo que o aluno não é um engenheiro eletrônico, não é um engenheiro mecânico, não é um técnico em eletrônica, ele é um oceanógrafo ou um meteorologista. Ele não está muito interessado em fazer isso, provavelmente se ele fizer isso agora, ele não vai usar no resto da vida dele. Então, eu não quero reinventar a roda, eu quero parceria e quero que eu tenha um negócio de qualidade da maneira com que o Brasil merece hoje, através de uma colaboração com as empresas. Por exemplo, na área de transmissão e tratamento de dados. Para quem não sabe, a gente fez uma parceria com o Ronald e o apoio da Hidromares ao projeto foi a parte técnica de montar a boia, disponibilizar a boia para ele e depois a parte de transmissão, processamento e disponibilização dos dados, né? Foi essa dentro de toda a base sísmica que a empresa tem. Mas e funcionou, né? Funcionou super bem. Perfeitos. Esses dados coletados pela boia foram transformados em medidas estimativas, né, que a gente chama, de fluxos de calor entre o oceano e a atmosfera numa região específica do Oceano Austral, do Oceano Sul na Antártica. Onde ela foi instalada? É uma da próxima pergunta. Onde que essa boia foi instalada? Essa boia, ela foi comprada, montada e digamos assim, concebida do ponto de vista acadêmico para medir medir parâmetros que possam ser usados para estimar fluxos de calor entre o oceano e a atmosfera, numa região específica do Oceano Austral, perto de onde fica a Estação Antártica Comandante Ferraz, na ilha do Rei Jorge, arquipélago das Shetlands do Sul, próximo à Península Antártica, na região oeste da Península Antártica, aqui no hemisfério sul-ocidental. Tá? Essa boia ficou entre 2022 e 2023 ancorada durante 4 meses, no período de verão. A gente tinha medo de deixar a boia lá e o mar congelar e ela acabar sofrendo pressão e até eventualmente quebrar ou afundar. A gente não quis fazer isso, mas essas medidas serviram para mostrar que a modelação desses fluxos ao longo do tempo, e esses fluxos eles basicamente energizam a atmosfera a partir, né, do calor saindo do oceano para a atmosfera ou vice-versa, energizam o oceano através do calor oferecido pela atmosfera para o oceano. Então, como a atmosfera muda muito mais rapidamente do ponto de vista de trocas de vento, umidade e temperatura do ar, que são os parâmetros principais para essas estimativas de fluxos, e a boia medir esses parâmetros, a atmosfera muda muito mais rápido do que os parâmetros que são usados para calcular fluxo no oceano, que é a temperatura
superfície do mar. A gente mostrou que o custo que você tem para ancorar uma boia dessa em água rasa, no caso da nossa boia perto da estação Antártica Comandante Ferraz, foi instalada a profundidade de 80 metros. O custo para você manter um fundeio desses, que a gente chama um mooring, é muito pequeno comparado a um fundeio de águas profundas, onde a maior parte dos projetos e dados da Antártica, que são poucos, existem. Então, por exemplo, tem iniciativas hoje nesse novo projeto que a gente está discutindo, que é o CELS, a gente tem iniciativas da China, dos Estados Unidos, da África do Sul, junto com o Brasil, para montar uma rede de boias em volta do continente antártico para justamente medir os fluxos de calor e saber como a atmosfera pode ser modulada pela presença ou não de fenômenos oceanográficos na superfície, tá? Principalmente modulando a temperatura. A gente mostrou que se a gente colocar uma boia a 3.000 metros de profundidade ou 5.000 metros de profundidade, que são as profundidades em volta da Antártica, onde, por exemplo, a corrente circumpolar antártica existe, estão medindo basicamente a mesma coisa que a minha boia numa região costeira a 80 metros mediu, porque a maior parte da variabilidade, das trocas muito abruptas que acontecem nos fluxos, são causadas pelos movimentos da atmosfera e não pelo do oceano. Então, se você bota uma boia a 5.000 metros ou outra a 80 metros, elas estão medindo a mesma coisa. Só que o custo para você manter esse sistema é completamente diferente. E o risco também, né? Se você tem uma boia ancorada numa região costeira próximo a uma estação, a um lugar que você tem pessoas ali, você pode recuperar a boia, você pode manter ela rapidamente. Se ela está no meio do oceano, medindo quase a mesma coisa, com um custo muito maior, provavelmente você não consiga acessar essa boia tão fácil entre um ano e outro. Sim. Então, além da Hidromares contribuir com a pesquisa, com tudo isso que a gente conversou aqui hoje, ainda provou que dá para você fazer muita coisa com um custo muito menor, trabalhando em águas mais rasas. E isso é digamos assim, uma conclusão que parecia óbvia, mas ninguém tinha tido antes. Eu sou o único pesquisador em vários grupos internacionais, eu não vou nem nomear eles, mas eu estou pelo menos em 3 grupos internacionais onde as pessoas trabalham com fluxos de calor, incluindo essas comunidades, os americanos, os canadenses, os ingleses, os franceses, os chineses, os sul-africanos, os suecos e os brasileiros. São os únicos que estou dizendo, cara, não vale a pena você gastar tanto e não ter, digamos, acesso ao teu mooring, ao teu fundeio, para trocar um determinado instrumento que eventualmente pode parar de funcionar antes de um ano, se você pode medir a mesma coisa numa região costeira onde você consegue enxergar a boia usando um binóculo. Sim. Não, e com águas bem mais tranquilas, né? Quer dizer, o estresse que todo fundeio sofre é muito menor. Então, por isso que eu comentei que o risco de perda de equipamento também é menor, né? Quando você vai para a área costeira. Então E nessa sua parceria, você começa a desenhar de instalar várias boias, o foco também vai ser instalação em áreas mais costeiras? Eu estou trazendo... Está tentando. Estou trazendo a teoria para isso, né? Entendi. Legal. Espero que a gente consiga ajudar. E quero também agradecer muito a tua participação aqui. Acaba que passa muito rápido. Já passou. Já passou. É muito conhecimento, Legal. né? E eu espero que você volte para a gente poder continuar essa conversa. Muito legal. A gente vai acabar encerrando por aqui hoje o nosso Oceano em Foco. E agradecer muito a tua visita aqui, ao prestígio pela Hidromares também, né? E pela parceria. Espero que essa seja só uma, né, das iniciativas que a gente pode ter junto com você, com o INPE, né? Com a ciência brasileira também. Agradeço, Dai. Então, Ronald, muitíssimo obrigada. A gente teria muito assunto para papear aqui, poderia ficar horas papeando, mas como a Daia falou, a gente espera te receber de novo e conversar sobre outros temas que seriam muito relevantes para todos nós. É um orgulho para mim estar aqui, parabéns pelo podcast, né? Agradeço também ao pessoal que está assistindo e espero sim voltar aqui em várias outras oportunidades. Muito obrigado. Com certeza, vai ter sim. Então, esse foi mais um Oceano em Foco. Muito obrigada, pessoal.